Olá, olá, muito boa tarde. Muito boa tarde aos que já estão online. Joana, Marta, Luísa, Daniela. Boa tarde também àqueles que nos acompanham através da nossa página do YouTube. Ok? Vamos só aguardar um bocadinho para darmos a oportunidade a toda a gente assistir e entrar na aula. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ok, esperarmos até às 18h35 e depois iniciamos então a aula. Mais uma vez, boa tarde a todos que já estão aqui a assistir através da plataforma e também boa tarde a todos que nos acompanham através da nossa página do YouTube. Já agora aproveito para os que estão aqui e que já estão em formação, certo? Passarem lá também pela página do YouTube, subscreverem o canal, ok? Meterem gosto ou meterem dislike, digamos, se não gostarem, ok? Portanto, passem lá na página do YouTube, meninos que já estão aqui na formação, para colocarem lá um gosto. Tu és suspeita, não podes falar. Esperar então mais um bocadinho. Para os que estão online a assistir através da página do YouTube, eu sou o formador Bruno Peixoto. Se não me conhecerem, passam a conhecer. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já agora, podem ou ir lá à página do YouTube, podem sempre rever até vídeos passados, de turmas passadas, extratos de vídeo, mensagens importantes, até muitas vezes como vocês podem organizar o vosso estudo na plataforma e etc. Então tem lá outros vídeos interessantes para vocês verem. Ok, esperar mais um bocadinho, então. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vão entrando então, já. Já agora. Já agora basta para entrarem então e subscreverem ou irem ao nosso através do YouTube. Vou partilhar rapidamente. Iniciamos já. Ok. Parece que está assim um bocadinho lento. Ok. Pronto. Basta pesquisarem por. Parece que não sei escrever. Carta de condução. E procurarem. Está aqui. Estão toda a gente a ver? Pronto, basta irem aqui. Isto por acaso é o direto da aula 2. Ok? Basta porem ali gosto ou não gosto, conforme coisa, e depois podem subscrever. Portanto, isto aqui é mesmo o direto da aula de hoje.
Estão a ouvir-me? Ok. Já agora. Pronto. Para não haver aqui mais conflito, vou tirar também aqui a partilha. Portanto, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos então dar início à primeira aula, ou seja, neste caso, a primeira aula do segundo módulo. Portanto, já temos 5 aulas feitas, mais uma avaliação, certo? Portanto, é a primeira aula do módulo comum. Dar então também as boas-vindas a quem nos está a acompanhar através do nosso canal do YouTube. Muito boa tarde a todos, sejam então bem-vindos, ok? E acompanhem-nos que não vão se arrepender, ok? Vamos então, prontos para iniciar? Meninos em formação? Eu é sempre meninos, meninos e meninas? Sim? Ok, muito bem então. Módulo 1, unidade 1. O que é que nós vamos falar hoje? Portanto, os objetivos da aula é o sistema de circulação rodoviário, revisões, embora a gente vá dar tudo direitinho outra vez, mas para vocês, alunos em formação, revisões, o acidente, revisões e tempo de reação, distância de reação, distância de travagem, distância de paragem e distância de segurança, que também já falámos numa das últimas aulas, ou seja, das aulas da semana do módulo anterior. Posto isto, alguém se lembra quais é que são os 4 elementos da circulação rodoviária? Quais é que são? Podem responder aí no chat, por favor. O meio ambiente, o homem, o veículo e a via. Muito bem, então, esses são os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Homem, veículo, condições ambientais e a via pública. Destes 4, há um que é o principal, certo? Pergunta de exame, sem dúvida. O homem. Porquê? Porque vamos estudá-lo como condutor e como peão. Independentemente de ser condutor ou peão, vai ter sempre regras. Ou seja, deveres, assim como tem os direitos, terá sempre deveres. Não pode, independentemente de ser condutor ou peão, não pode pensar que não precisa de cumprir. Normalmente vocês associam, ok, é peão, por exemplo, temos consciência que é o utente de maior fragilidade da via pública, certo? Ou seja, vai ter sempre prioridade. Não. Obviamente. Certo? Portanto, tudo gira, ou tudo vai girar à volta do homem. Ele é que conduz. Do seu comportamento, das suas atitudes, como nós já falámos várias vezes, obviamente depende a segurança rodoviária. Ok? Depois temos, e aqui vou puxar um bocadinho atrás, depois temos o veículo. Certo? Que é que vocês lembram-se do que é que nós falámos em relação ao veículo? Vai haver um tema em que nós vamos dar o veículo. Primeira situação é que é sempre o elo de ligação do homem com a via. Certo? Isso é a primeira situação que vocês têm que perceber. O veículo será sempre o elo de ligação entre o homem e a via. E esse veículo pode ser motorizado. Ou seja, uma mensagem muito importante, que vocês se calhar não dão muita importância, mas é mesmo importante. Quando vos sair algum tipo de regra, quando vos sair algum tipo de situação relacionado com uma regra qualquer que diga todos os veículos, não se esqueçam, eles estão-se a referir, quer sejam aos veículos com motor, quer sejam os veículos sem motor. Isto é muito importante, porque muitas vezes vocês, por exemplo, vamos chegar à sinalização, vocês às vezes erram um sinal ou erram algum tipo de regra, porque o instrutor disse, porque o livro diz que
todos os veículos, e vocês não sabem que eles estão-se a referir não só aos motorizados, com motor, mas também aos sem motor. E podemos dar exemplos. Com motor, temos os automóveis, que podem ser ligeiros ou pesados, mas depois temos os motociclos. Depois, dentro dos motociclos, podem ser simples, podem ser triciclos, podem ser quadriciclos, podem ser ciclomotores, pode ser motociclo com carro lateral. Temos depois os veículos agrícolas, que pode ser um trator agrícola, que pode ser um motocultivador, certo? E depois temos os sem motor, tração animal, é um veículo. Um velocípede, bicicleta, é um veículo. Portanto, isto é a primeira mensagem, também ela importante para vocês perceberem, muito mais para uma interpretação de um sinal, interpretação de uma regra que eu possa vos estar a dar. Ok? Ou que vocês leem, por exemplo, em algum sítio. Todos os veículos, é importante perceberem com e sem motor. E depois, qualquer condutor que conduza um veículo, seja com motor, sem motor, vai ter regras a cumprir, mais uma vez, certo? E vai ter que conhecer as características desse mesmo veículo. Ou seja, ter noção que se está a conduzir um velocípede é um veículo instável, se estiver a conduzir um motociclo é um veículo instável, precisa de equilíbrio, tem outros tipos de perigos, né? Como vamos falar ao longo do livro, sempre que falarmos, ao longo das aulas da formação, sempre que falarmos, nós vamos pegar nisso, não é? Vamos começar a estudar também características de um determinado veículo. Depois temos os automóveis, em que vocês sabem que têm aquelas características, mas que depois, dependendo do veículo, pode ter mais aceleração, menos aceleração, pode andar a mais velocidade ou menos velocidade, certo? Pode ter, em termos de equilíbrio, ou seja, pode ter mais ou menos instabilidade, não é? Há veículos que a gente consegue fazer, se calhar, uma curva em segurança a 80 e há outros, essa mesma curva tem que ser feita a 40 km por hora. Ok? Portanto, existem essas situações, lá está, que é obviamente muito importante. E depois também falei que nós íamos passar para onde? Para o interior do veículo. Certo? O que é o interior do veículo? Ainda se lembra como é que se chama o interior do veículo? Não? Como é que se chama o interior do veículo? Eu dei-lhe um nome. Depois comecei a falar um bocadinho do painel de instrumentos, que também vamos ver. Depois falamos nos sistemas. Certo? Habitáculo. Interior do veículo chama-se o habitáculo. Ok? E dentro do habitáculo temos os comandos do veículo. Comandos do veículo. Caixa de velocidades, os pedaizinhos, desculpem, o volante, as manetes do pisco e das cobras, certo? Depois temos o painel de instrumentos. E o painel de instrumentos vai nos transmitir muitos tipos de informações, desde conta-rotações que indicam as rotações do motor, o velocímetro que indica a velocidade instantânea, o conta-quilómetros total e parcial. Assim, eu estou a ser mais rápido nesta fase porque, obviamente, vai existir uma aula específica para nós darmos os sistemas e esta situação toda, ok? Basicamente destes quatro elementos, ok? Nós vamos começar a fazer tipo ramificações entre aspas e vamos dar basicamente a formação toda, ou seja, vai sair do homem como condutor, como peão, vai sair do veículo, vai sair da via, vai sair do meio ambiente, portanto, a maior parte de tudo que vamos dar a partir de hoje vai sair destas 4 palavrinhas, ok? Destes tais 4 elementos. Pronto, em relação à situação do veículo, depois, a tal parte dos sistemas que eu estava a falar, sistema de lubrificação, sistema de refrigeração, sistema elétrico, tudo isto, obviamente, vai ser falado, ok? Mais uma vez, não é para vos assustar, é para vos informar e para vocês irem coordenando as coisas e ir começando, obviamente, a assimilar toda esta informação, ok? Haverá sempre uma aula específica para isso, para que vocês gradual. Se vocês acompanharem perfeitamente isto tudo direitinho, vocês chegam ao final da formação com isto tudo como essencial, ok? Não só, mais uma vez, para adquirirem conhecimento, para passarem no código, mas sim para aplicarem e para no futuro fazerem as coisas direitas. Não é para apenas e só decorar e ficar ali e depois fizeram um código e morreu. Não pode ser assim. Ok? Certo? Pronto. Muito bem. Depois, vamos então à via. E aqui a via, nós já falámos essencialmente que até fizemos aquele desenho, aquele croquis, o que é era a faixa de rodagem, o que é berma, o que é o passeio, o que é o eixo da faixa de rodagem, o que é a via trans. Lembram-se que até no início, eu expliquei isso no final de uma aula, e no início da aula seguinte, eu acabei por desenhar, apresentar-vos um desenho, ok? E nós construirmos. É muito importante
vocês terem a percepção de quando vos sai algum tipo de situação, pergunta, ou no dia-a-dia real, em que vocês têm que identificar não só se estão a fisionomia da própria via, certo? Ou seja, se esta faixa de rodagem tem uma via, 2 vias, 3 vias, 4 vias de trânsito, certo? Se são no meu sentido, se são em sentido contrário, que aquilo é berma, que aquilo é o passeio. O eixo da faixa de rodagem, quando existem 2 sentidos, um sentido para lá, há uma linha imaginária, muitas vezes, às vezes tem linha, como não tem, como pode ser, como eu falei, pode ser um poste, etc. Correto? Então pode ser aquele passeio, chama-se isso o eixo, ou seja, do outro lado os carros circulam em sentido contrário. Então, sabermos identificar o nosso posicionamento nessa mesma via, mas também no global. Ou seja, vocês conseguirem entrar, desculpem lá, olhar por uma via, ok? E de saberem ver se estão dentro ou fora de uma localidade, se estão a circular numa autoestrada, se aquilo é uma estrada nacional, se é um itinerário complementar, se é uma via reservada, se é um itinerário principal, ok? Portanto, vocês próprios, porque vai-vos ser perguntas do tipo qual a velocidade máxima deste veículo nesta via? Vocês têm que saber que se estão a conduzir um automóvel ligeiro ou se estão-se a referir se é ligeiro, se é pesado, se é um motociclo, assim como vão ter que saber se estão dentro ou fora de uma localidade, vai haver limites de velocidades diferentes, se estão numa autoestrada, se estão numa via reservada, portanto, obviamente, também vos vai ser dado bases, ok, para vocês perceberem em que tipo de via, certo, é que estão a circular. Não se esquecendo que via... O que é que eu disse? Que normalmente vocês, para entre aspas, perceberem e até fixarem melhor o que é que era a via. O que é que normalmente eu digo que vocês metem na vossa cabeça? A via. Estou à espera. Já estou a falar há muito tempo. Estou à espera que vocês me respondam. Estão-me a ouvir, certo? Alô, alô? Está aí alguém? Ah, ok. Estava a ver, estava a demorar. Sim, ok. Estava a ver assim, faleceram todos. Digam lá. O que é que eu disse que era a via? Qual é o número da via? E o que é o 6? Certo. Via pública. O que é o 6? O que é que eu digo que normalmente vocês, numa palavra, dizem? Telma, se é via, não é faixa de rodagem. O que é o 5? Faixa de rodagem. O que é o 1? Berma. O que é a via? É a faixa de rodagem mais a berma ou passeio. Certo? Porque engloba as duas. Certo? Então o que é que vocês normalmente costumam dizer? É tudo. Vocês costumam decorar assim. É tudo. Porque a definição de via é que permite a livre circulação de pessoas, veículos e animais. Pessoas por onde? Pela berma ou pelo passeio? Veículos por onde? Pela faixa de rodagem. Então a via é tudo. É aquilo que vocês têm à vossa frente. Seja a parte destinada à nossa circulação de automóveis, faixa de rodagem, seja a parte destinada aos peões, berma ou passeio. Isto é muito importante. E já agora, também é muito importante, esta faixa de rodagem tem, que é o 4. O quê? Tem 1, 2 vias de trânsito. Faixa é faixa de rodagem. Não se diz 1 ou 2 ou 3 faixas. Disse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vias de trânsito.
A faixa de rodagem tem 1, 2, 3, 4, 5 vias de trânsito. Via de trânsito é uma única fila. Via de trânsito é uma única fila. Exatamente. Não é uma via, Gabriel, é via de trânsito. Via é tudo. Via de trânsito é só uma fila. Via é diferente de via de trânsito. Via ou via pública é tudo. Via de trânsito é uma única fila de trânsito. Muitas vezes é-vos dado, mantenha-se nesta via de trânsito, que é para vocês manterem-se naquela fila. Não mudem de fila. Entendido isto? Muito, mas muito importante. Ok? Depois, em relação... Já falámos no veículo, já falámos na via. Falta-nos então o quê? É claro que, como condutores, nós devemos adaptar a nossa condução às diferentes vias. Assim, é diferente circularmos numa autoestrada de uma estrada nacional, certo? Assim como também é da responsabilidade do condutor, certo? Adequar a condução às condições ambientais. E eles aqui normalmente falam-se apenas e só no meio ambiente, ou seja, nas condições ambientais do tipo chuva ou não é? Nevoeiro, nuvens de pó, nuvens de fumo, ok? Dia e de noite. Portanto, obviamente, como condutor, nós temos que ter a atenção, certo? Que em determinadas situações, e dependendo dessas condições ambientais, eu tenho que alterar a maneira como conduzo. Tomando, obviamente, vários procedimentos. Não vai ser só, apenas e só, moderar a velocidade. Por exemplo, o dia de hoje, cuidados a ter, para além de estar a chover, qualquer aluno que fosse a dar uma aula de condução, ou em exame, ou qualquer pessoa que saia de casa, hoje, que cuidados é que tinha que ter? Se calhar não conseguem responder agora, mas espero bem que no fim consigam, obviamente, certo? Portanto, para além de termos que adaptar de uma maneira diferente a nossa velocidade, certo? Devemos, em relação à distância de segurança que nós falámos, embora vamos falar hoje no final da aula, o que é que deve acontecer à distância de segurança? Devo circular mais perto ou mais longe do veículo que é à minha frente? Mais longe. Tenho que ter algum tipo de sinalização especial no meu veículo? Tenho. Vocês vão aprender que sim. Temos que ligar as luzes médias. Portanto, independentemente de ser durante o dia, em condições atmosféricas adversas que provoquem a falta de visibilidade do nosso veículo, ou seja, neste caso, utilizamos as luzes médias ou de cruzamento, não para vermos, mas para o outro condutor nos ver a nós. Portanto, são tipo de... Temos que ter cuidado com o quê? Se o sistema de iluminação, de limpeza das escovas, estejam em funcionamento, estejam em condições, se a solfagem ou o ar-condicionado funciona, porque temos que pôr o ar a funcionar para o vidro, para desembaciar os vidros, né? Porque vamos com os vidros todos fechados, para não chover dentro do carro, certo? Então, são tudo, isto é até dentro do veículo. Depois a parte da adaptação da nossa condução. Portanto, é tudo útil e é tudo importante para que a gente consiga, porque é possível sair de casa quando está a chover. Não é? Nós conseguimos conduzir na mesma insegurança. Certo? Agora, temos é que, obviamente, ter os cuidados redobrados e os cuidados especiais. Ou seja, está a chover muito, não vamos sair de casa. Não. Não é isso. Ok? Porque nós conseguimos na mesma. Temos que ter a consciência que temos que adaptar a nossa velocidade de maneira diferente. Ao mesmo tempo, e esta mensagem que está aí agora aí, se é livre ou não, se existe liberdade de trânsito. Existe liberdade de trânsito. Vocês vão, a partir do momento que tenham uma habilitação para tal, poderem pegar no veículo para qual estão habilitados e conduzir. Agora, têm que saber que tudo isto vai ser condicionado a quê? Ao cumprimento de regras, ao cumprimento da sinalização, ao termos consciência das situações, porque não é
por exemplo, uma coisa que acontece muito, a velocidade máxima dentro de umas localidades é 50. E eu muitas vezes chamam a atenção de vocês vão a 45 e uma pessoa chama a atenção e vocês, mas eu vou dentro do limite. Mas dentro desse limite, pode não ser, apesar de ir dentro do limite permitido por lei, pode não ser a velocidade adequada para aquela situação que vocês estão. Estão perante essa situação à vossa frente. E muitas vezes vocês têm a ideia, como é 50, eu posso ir a 50 sempre. Não. Há sítios que vocês é 50, mas vocês vão ter que ir a 30. Como há outros que vão poder ir a 49 ou a 50. Como há outros, se calhar, vão ter que ir a 20. Percebem isto? Portanto, existe essa liberdade de trânsito, certo? Condicionado às regras, condicionado, obviamente, à sinalização, mas também limitado ao nosso veículo, à nossa experiência. Não é? Nós não podemos pensar, aquilo já faz aquilo a 100, eu também tenho que fazer a 100, quando não tenho capacidades para. Por isso é que é sempre muito importante aquilo que nós falamos, e esta primeira semana que nós temos, é mesmo muito importante, para vocês perceberem que não vai ser só domínio do veículo. Vocês vão precisar muito mais que domínio do veículo. Vão ter que saber e aplicar as regras, mas também a parte do saber ser, da tal termos a atitude correta. Perceberem que nós estamos a partilhar um espaço com os outros. Não é tudo nosso. Não há ninguém nem nada que vá ter sempre prioridade, como já falámos. A prioridade não é um direito absoluto. E não quero dizer não quero dizer só que existe que nenhum veículo, mesmo um prioritário, terá sempre prioridade. Não. Mesmo quando nós temos prioridade, podemos, naquela situação, ser mais fácil não exercermos esse direito a ter prioridade. Ou seja, facilitar a manobra ao outro. Não vamos travar brusco para deixar passar o outro, porque se travarmos brusco é sinal que não vínhamos preparados para o erro do outro. Também foi uma das situações que nós falamos. Portanto, vamos ter consciência disto, consciência que todas as vias vão ter leis e regras específicas, certo? Mas que dentro dessas regras nós vamos ter muitas vezes que, entre aspas, às vezes, alterar um bocadinho as mesmas no sentido de condução defensiva. Ou seja, estar sempre a contar com o erro do outro. Ok? Certo? Muito bem. A partir do momento que, aliás, uma coisa que eu costumo dizer, vocês terem carta, vocês considerarem-se bons condutores, certo? Não quer dizer que seja garantia de vocês terem acidentes. Certo? Portanto, termos uma habilitação para sermos até o mais cuidadosos possíveis, okay? Não quer dizer que a gente não tenha acidentes. Agora, uma coisa é muito importante. A partir do momento que nós temos consciência temos controle do veículo, temos consciência das regras e estamos a aplicá-las, ok? E sabemos, não é? O saber ser, temos a correta atitude, tenho a certeza absoluta que vão minimizar o risco de terem esse acidente. Ok? Agora, existe esse acidente. O que vamos falar agora é, para vocês terem a percepção que 90 a 95% dos acidentes falha quê? Falha humana, sem dúvida alguma. 90 a 95% dos acidentes é falha humana. E o que vocês estão a ver aí neste momento à vossa frente é, dentro das falhas, certo? O que normalmente origina o acidente. Ou seja, as falhas que o condutor tem. Vamos já à primeira. Velocidade excessiva, certo. Falta de atenção. E aqui na falta de atenção está o quê? Essencialmente, o uso do telemóvel. Embora haja outros tipos de distração que, inclusive, nós falamos, que é, por vezes, tentarmos enxutar uma mosca ou um animal qualquer voador que esteja no habitáculo do veículo, a situação de, muitas vezes, de sintonizar o rádio,
sintonizarmos o GPS, irmos às vezes na conversa com alguém que está ao nosso lado, certo? Portanto, essa falta de atenção pode ser derivada de muitas situações, embora a mais falada seja, sem dúvida, o uso do telemóvel. Por exemplo, limparmos o vidro da frente, não é? Em movimento, são coisas que devem ser feitas paradas. Depois, os fatores internos, não se lembram? Que é esta parte de baixo. Álcool, drogas, medicamentos, fadiga, sonolência. Obviamente, as manobras perigosas, nomeadamente, qual é que vocês acham que é a manobra mais perigosa e que normalmente origina os acidentes mais graves? Por aquilo que vocês ouvem falar, cultura. Podem estar a dizer uma barbaridade. Não, e estou a dizer manobras perigosas. Ok? Isso do álcool é os fatores internos. Nós já estávamos o que eu acabei de falar. Manobras. Sem dúvida, Joana. Ultrapassagem. Porquê? Nós vamos falar na ultrapassagem, onde é que é permitido, onde é que é proibido, blá, 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 como é que se deve fazer, etc. Porquê? O que é que, regra geral, nós temos que fazer? Aumentar a velocidade. Regra geral, estamos a circular momentaneamente em sentido contrário. Não quer dizer que seja sempre, mas regra geral, certo? Então, só por aqui já estão a perceber o porquê desta ser a manobra, sem dúvida. E provoca choques frontal, porque não conseguem simplesmente avaliar muitas das vezes a distância que vem o veículo da frente. Porquê é que eu deixei a que está em cima para o último? Incorreta avaliação de tráfego. Porque normalmente é que vocês não falam. Portanto, quando uma pessoa, se estivéssemos aqui mais um bocadinho a conversar, vocês até a conta-gotas, como estavam a sair a situação do álcool, do uso do telemóvel, da velocidade, que é perfeitamente normal, mas normalmente esta situação da incorreta avaliação do tráfego, normalmente vocês não falam. Mas é sem dúvida, e nós já falámos nisto na semana passada mais uma vez, mas é mesmo isto. O que é isto? Ou seja, é a falta de recolha de informação. Muitas vezes a falta de civismo, ou seja, é tudo misturado. É a falta de interação com o outro, certo? A falta de avaliação da própria via, de não ter consciência do perigo que é, por exemplo, iniciarmos uma ultrapassagem numa curva destas, onde a visibilidade é reduzida. Por exemplo. Ok? Portanto, nós não conseguimos interagir com o outro. E muitas vezes até, ok, estás-me a ultrapassar, mas o meu carro anda mais. Vamos até prejudicá-lo e vamos nós acelerar também. Então, é este conjunto de fatores, é esta muitas vezes falta de comunicação que existe. Certo? E a tal falta de comunicação que nós falámos. Qual é que são os modos de comunicação com o outro condutor? A situação dos indicadores dos piscas antecipadamente, a situação do chamar, do mandar parar, etc. Portanto, meio de comunicação que nós temos que ter com o outro, certo? Às vezes o facilitar a passagem do outro, obviamente vão minimizar o risco de nós termos acidentes, ok? Portanto, e se vocês repararem, ultrapassagem, muitas vezes, a manobra perigosa em relação à ultrapassagem, muitas vezes acontece que é perigosa, certo? Ou acontece o acidente porque nós não fizemos uma correta avaliação, não é? Vocês acham que vão olhar aos espelhos? Ou vai ser preciso chamar muita atenção? Só vos estou a dar um exemplo. Vocês vão olhar aos espelhos? O que é que nós falamos em relação aos espelhos? Qual é o ângulo de visão que eles nos dão? Que até já projetei uma imagem. 180. Qual é a visão que nós temos que ter? 360. Ok, ainda bem. Meninos, isto não é, ok, fixe, porreiro, fiquei contente que vocês lembram-se de eu ter falado nisto. Mas era muito mais importante terem-me respondido à pergunta anterior do que isto. Vão ou não olhar? Então não se esqueçam de olhar, porque têm que olhar. Certo? Pronto. O problema é que vamos estar sempre ali olhar para a frente. Certo? Vamos lá procurar. Vamos fazer a tal recolha de informação. Que é a parte seguinte que vamos dar agora a seguir. Certo? Por exemplo, o que é que vocês acham que vai acontecer aqui? De quem é a culpa? Não estou a dizer quem é a culpa do acidente.
Isso dava pano para mangas. Quem é que errou? Os dois. Os dois. Nós erramos porque não tivemos a percepção, certo? Que ele ia quê? Parar para estacionar. Mas ele deu pisca. Ele começou a andar para trás, fazer marcha atrás sem quê? Sem olhar, porque se ele olhasse, o que é que acontecia? Se ele olhasse para trás, via que eu estava lá. Ok, eu errei, certo? Se ele desse pisca, se ele finalizasse a manobra atempadamente, eu errei. Ou nós errávamos porque nos encostámos a ele. Ok. Mas ele ainda pode redimir o erro, o nosso erro. Que é o quê? Antes de andar para trás, o que é que ele devia ter feito? Certo? Mas ele antes de andar para trás, não, ele antes de andar para trás devia ter feito o quê? Olhar. Como é que ele olhava? Pelo espelho ou para trás diretamente? Ou das duas maneiras? Porquê é que vocês dizem sempre espelho só? E por que não marcha atrás e olhar diretamente para trás, pelo meio dos bancos? É que vocês vêm sempre com a ideia que não podem. Não é necessário. Temos que virar a cabeça. Onde é que estão os tais 360? Eu só disse 180 espelhos. Os outros 180 vão buscá-los ao quê? Aos ângulos mortos. Ou seja, olhar basicamente diretamente ou quase diretamente para as coisas. Então tem que olhar. É que vocês vêm sempre com a ideia que não pode, estamos parados, vamos fazer marcha atrás e vocês ficam com a ideia e eu digo olhar diretamente para trás e vocês, espelho. Não, olhar espelho, certo, mas olhar diretamente para trás. Tem que se virar a cabeça. Seja para a esquerda, seja o retrovisor esquerdo, seja o retrovisor direito, seja o interior. Vamos lá. Procurar a tal recolha de informação. Ok? Apontem já aí. Primeira palavra-chave. Número 06. Ok? Tá? Importante também é vocês perceberem que dependendo do veículo que vocês estão a conduzir, primeira palavra-chave, número 06. Primeira palavra-chave, número 06. Ok? Pronto. Importante também, é óbvio, vocês terem noção do veículo que estão a conduzir e dos veículos que partilham com vocês a via pública. Certo? Ou seja, terem a percepção, que é aquilo que eu falei há bocadinho, se forem condutores de um veículo de duas rodas, em termos de veículo, é o veículo mais frágil, certo? Terem a consciência que se estiverem perante um veículo pesado, não é frágil e normalmente quando vocês têm um acidente com um veículo desses, as consequências são vossas, não é? Conduzirem um automóvel ligeiro, bater, ou então conduzirem um motociclo e baterem num pesado, certo? Ou até mesmo conduzirem um motociclo e baterem num ligeiro, perceber as diferenças, obviamente, em termos de acidente e das consequências desse mesmo acidente quando nós estamos a ter esse acidente, quando colirimos com veículos com umas dimensões superiores às nossas, ok? E terem consciência de motociclos são menos visíveis, mais instáveis, etc. Portanto, partilham o mesmo espaço com todos o tipo de utentes, seja veículo, seja depois os peões, e temos que ter noção, obviamente, desse tipo de situações, ok? Ok, muito bem. Vamos só agora passar um bocadinho à frente. Que é para irmos buscar aqui. Está a carregar o vídeo, só mais um bocadinho. Ok. E vamos, então... Ok, mais um bocadinho à frente. E vamos, então, passar para a fase seguinte, que é, também já falado, certo? Que é a situação da função de condução e das 3 etapas dessa função, da tarefa da condução. Ainda se lembram?
Lembram-se ou não? Podem começar a dizer, se faz favor. A dizer, neste caso, a escrever. Recolha da informação, análise e decisão, certo? Ou tratamento da ação e tratamento da informação e ação. Muito bem. E depois, dentro dessas etapas, ainda se lembram? A recolha de informação é feita essencialmente através da visão e audição. Muito bem. Qual dos dois é o mais importante? Visão, sem dúvida, podendo, em certas situações, a audição se sobrepor à visão. Certo? Quais? Não se lembram? Ou um só exemplo. Estou à espera. Isto é para poupar a voz. Daqui um bocado estou sem voz. Sim. Os motociclos, o barulho, certo? A situação do cruzamento em que não há visibilidade, nós conseguimos ouvir o barulho do veículo na aproximação. A situação dos veículos prioritários. Nas passagens estreitas, a utilização dos sinais sonoros para avisarmos que vamos, né, e para ver se ouvimos alguma resposta do outro lado, certo? Portanto, são situações em que a audição se pode sobrepor à visão, certo? Agora, em relação à recolha de informação, ela obviamente depende muito da experiência. Muito da experiência. Certo? Porquê? Porque é com essa mesma experiência, certo? Que nós vamos ganhando mais maneiras, não é? De nos, ou estarmos a contar, ou facilmente identificarmos, ou prevermos uma situação de perigo. Portanto, é-nos mais fácil. Então, como é que nós podemos, quando somos menos experientes, resolver esta situação da recolha de informação? Fazendo as coisas com mais calma, ou seja, não conseguimos fazer àquela velocidade, fazemos a outro tipo de velocidade. Okay? Porque é importante nós conseguirmos identificar, depois prevermos algum tipo de comportamento e sim, e decidirmos. Das três, qual é a etapa mais importante? Da recolha de informação, da análise, decisão e da ação, qual é a etapa mais importante? Exatamente, foi o que nós falámos. Eu até dei o exemplo do quê? Daquela conta de matemática. Certo? Que é o quê? Se nós errarmos logo na primeira conta de uma equação, qual é que vai ser o resultado? Asneira de certeza absoluta. E aqui? A probabilidade de nós termos um acidente quando falhamos na recolha de informação, obviamente, é muito grande. Que situação é que eu tenho que prever aqui, nesta situação que vocês estão aqui à frente? Estão a ver aqui na imagem, no vídeo. Que o peão pode atravessar à frente do autocarro. Perceberam isto? Portanto, é esta parte de termos então a capacidade de prevermos, de anteciparmos. Portanto, a recolha de informação é feita essencialmente através da visão. Por exemplo, uma das perguntas de exame que sai é em que etapa da condução é utilizado o sentido de visão. E vocês, recolha de informação. E é óbvio, não é? É óbvio. Portanto, é esta etapa onde nós fazemos a exploração perceptiva visual, que é recolhemos a informação, e é a parte onde nós identificamos e começamos a interpretar a informação. Começamos a processar a informação na nossa cabecinha. Okay? E passamos para a fase seguinte, que é a fase do tratamento da informação.
que também é importante a tal situação da experiência, porque é a antecipação, ou seja, nós procurarmos o perigo antecipadamente. Aquele carro ali mal estacionado, ou aquele... Ele está com a luz branca, está a fazer marcha atrás. Pode nos causar algum tipo de problema. Depois também é a parte da previsão que nós fazemos. Deixa-me pôr aqui mais tempo. Ok. Certo? Então, é a etapa a segunda etapa do tratamento de informação, também é a etapa da previsão. Ok? Prever o comportamento dos outros. É claro, lá está, a experiência vai nos ajudar a muitas vezes, ok, aquele está a fazer aquilo, de certeza absoluta que se vai meter à minha frente porque não me está a ver. Por exemplo. E é também aqui nesta etapa do tratamento de informação que temos a parte da decisão. Ou seja, vamos escolher a resposta. E quando executamos essa mesma resposta, portanto, eu pensei em travar, quando realmente começarmos a travar, ou eu pensei em acelerar quando começarmos a acelerar, ou eu pensei em desviar o volante quando eu desviar o volante, chama-se isso a ação. Portanto, a ação será sempre quando vocês executam um comando do veículo. Ou seja, vocês ou aceleram, ou travam, ou trabalham, fazem uma redução com a caixa de velocidades, ou simplesmente desviam o volante. Isso é acionar os comandos do veículo. Ok? Para qualquer uma destas três fases, mais uma vez é importante o quê? Não só percebermos e conhecermos o nosso veículo e termos controle do mesmo, mas sim termos a correta atitude. Aliás, primeiro é isso. Porque se nós tivermos consciência do veículo que estamos a conduzir, se tivermos consciência das situações, se conseguirmos avaliar bem essas mesmas situações, nós, mais uma vez, vamos minimizar o risco de termos um acidente. Ok? Ainda se lembram do tipo de visões que nós falámos quando eu falei na recolha de informação? 3 essenciais que eu falei. A cromática, que é a que nos dá a capacidade de distinguir as cores. Muito bem. Depois falei numa, que assim o nome meio esquisito. Visão estereoscópica, certo? Que é a visão em profundidade. É a que nos dá capacidade de ver ao longe, de avaliar, muito bem, Gabriel, de avaliar distâncias. Muito importante. É a visão, desculpem, mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Antes de iniciarmos uma ultrapassagem, nós temos que verificar se o local é adequado, a velocidade que vem o veículo em sentido contrário, se vem ou não o veículo, se vier a que distância, a que velocidade que ele vem, se é suficiente para eu iniciar e concluir a manobra. Visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Visão estereoscópica. Eu disse para vocês começarem a falar que ia me faltar a voz, pois foi sempre para... outra visão que nós falámos, nas condições, nos fatores internos, no álcool. E exatamente, visão em túnel. Também vamos já falar nessa, Daniel. Visão em túnel, que é a perda de visão lateral. Ou seja, regra geral, quando ingerimos bebidas alcoólicas, nós ficamos com a visão afunilada. Chama-se isso visão em túnel. Perda da visão lateral. A visão noturna é basicamente a que nós temos quando conduzimos à noite, em que simplesmente a única fonte de luz que nos permite ver alguma coisa é as luzes, regra geral, as luzes do nosso veículo, a não ser que circulemos dentro de uma localidade e existe a iluminação pública. Ok? Mas, obviamente, é sempre um tipo de visão onde há uma perda significativa da visão também periférica, ou seja, okay, de tudo que exista à nossa volta. Chegamos então à parte do tempo de reação.
do tempo, da distância de reação, da distância de travagem, da distância de paragem e, por fim, vamos terminar a aula na distância de segurança. Ok? Esta matéria tem que estar fresca, muito fresca, porque foi dada na quinta-feira. Vamos mais uma vez, obviamente, falar nisto tudo e vamos mais uma vez construir esta tabelinha que está aqui. Ok? Ainda se lembram como é que nós contabilizamos o tempo de reação? TR. É desde o ver o obstáculo, ok? Até, estou à espera. Como é que é contabilizado o tempo de reação? Desde o ver até o começar. Desculpem lá que isto não sei o que é que se passa com o rato, que de vez em quando deve ser a pilha fada. Começar a travar. Ok? O que é que pode, ou como é que se chamam os fatores que podem fazer com que o meu tempo de reação seja maior? Os fatores, muito bem, internos. Comecem a identificar, por favor. A enumerar, digamos. Álcool, sonolência, drogas, medicamentos, fadiga, stress, estado emocional, idade. Todos estes fatores que acabamos de falar chamam-se fatores internos. Influenciam diretamente o condutor. Aumentando o seu tempo de reação, vamos ver que também vão aumentar, obviamente, a distância de reação. E a única coisa que diminui é a nossa capacidade. Qualquer condutor que inicie a sua condução estando sob a influência de algum destes fatores internos, a sua capacidade fica diminuída. Ok? Portanto, diminui a capacidade. O que aumenta é o tempo de reação. Eu fico mais lento, ou seja, vou demorar mais tempo a fazer as coisas. Depois temos... Acho que vou escrever aqui que é mais fácil, senão... A distância de reação, certo? E a distância de reação também é contabilizada desde o ver até começar a travar. Só que aqui é os metros que o carro anda. Ou seja, eu demorei 1 segundo, por exemplo, tempo de reação, e o carro andou 3 metros. A distância de reação são 3 metros. Eu demorei 5 segundos a pôr o pé no travão. Então o carro, se calhar, aí já andou 10, 15, 20 metros. Ok? Perceberam? Portanto, a distância de reação é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. E aqui, obviamente, o que pode influenciar a distância de reação é na mesma, como nós vimos, os fatores internos. O álcool, o medicamento, etc, etc. Obviamente, se aumenta o tempo de reação, vai aumentar a distância de reação. Mas, neste caso, por ser uma distância, ok, vai haver outro... Exatamente, Joana. Uma falha humana, não é? Está a falhar. O que é que obriga o condutor a falhar? É a presença dos fatores internos. Em relação àquilo que eu estava a dizer agora, em relação à distância de reação, para além dos fatores internos, a distância de reação também vai ser afetada pela velocidade. Ou seja, mesmo
que eu demoro 1 segundo a reagir é diferente circular a 10 km por hora ou circular a 20 km por hora. Ou seja, durante esse segundo, eu ia a 10 km por hora e demorei 1 segundo. Eu ia a 50 km por hora e demorei na mesma 1 segundo a pôr lá o pé no travão. É claro que se eu ia a mais velocidade, nesse segundo o carro vai andar mais metros. Ou seja, a distância de reação, para além de ser influenciada pelos fatores internos, é também influenciado pela velocidade. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Ok. Depois, vamos ter a distância de travagem. E aqui a distância de travagem só começa a ser contabilizada a partir do momento que começamos a travar, okay, até o carro parar. Então vamos pensar em fatores que fazem com que o carro demore mais a travar. Não é que o condutor demora a pôr o pé no travão. É qualquer coisa que pode afetar, depois de o condutor pôr o pé no travão, algo que pode fazer com que essa distância de travagem seja maior ou menor. E aí chamamos os fatores externos, que são, como vocês estão a enumerar já, condições, que é mais fácil, da via, e a via pode ter óleo, pode ter areia, pode ter água, ou seja, pode estar molhado, pode ter gelo, ok? Tudo isto, obviamente, vai influenciar negativamente a distância de travagem. Depois podemos falar nas condições do veículo. E aqui nas condições do veículo, o que é que nós podemos falar? Exatamente. Sistema de travagem, ou seja, os travões. O sistema de pneus, ou seja, os pneus carecas. Portanto, obviamente, é algo que influencia a distância de travagem. A velocidade, sem dúvida alguma. E, por exemplo, inclinação da via. Porquê? Se vamos a 100 a subir, ou em plano, e se vamos a 100 a descer, a distância de travagem a descer vai ser muito maior. À mesma velocidade, a inclinação, neste caso descida, a travagem aumenta. São chamados então fatores, também deles, externos, ou seja, prejudicam, fazem com que haja um aumento da distância de travagem. Ou seja, para já, o que nós temos é o ver, certo? O começar a travar, certo? E o parar. Sendo que aqui é a distância de reação, sendo que aqui é a distância de travagem, certo? E sabemos também que aqui o que é que vai ser? A soma das duas. A distância de paragem. Exatamente. Ou seja, aqui será a distância de paragem. Ou seja, distância de reação mais distância de travagem dá a distância de paragem. O que é que nós estamos a dizer com isto? Se a soma das duas é a distância de paragem, quer dizer que a distância de paragem vai ser
tanto influenciada pelos fatores como pelos fatores externos. Aí é que nós podemos dizer: distância de paragem, fala em álcool, aumenta, fala em condições do veículo, aumenta, fala em velocidade, aumenta. Podemos, porque a distância de paragem aumenta sempre quando, obviamente, estamos, quer seja fatores internos, quer seja fatores externos. Até pode aumentar pelos dois, porque eu podia circular em excesso de velocidade e estar com o álcool. Por exemplo. Entendido isto, e então passamos para aquela tabelinha que eu disse que era realmente muito importante, certo? Então temos aqui os fatores internos e nós vimos que os fatores internos faziam com que houvesse um aumento da distância. Não sei porque é que isto está a falhar, de vez em quando falha. Não sei porquê. Vocês perceberam? Aumenta. É que não sou eu que estou a fazer isto. Não percebo porque é que o rato faz-me aquilo. Será que é? Ou então é por ser o álcool. Ok. Depois, distância de trabalho é igual, não se esqueçam, nem aumenta nem diminui, e a paragem aumenta. Aqui os fatores externos é igual, a distância de trabalho aumenta e a paragem aumenta. A velocidade, por ser distâncias, aumenta tudo. Que esse calhar era da folha, que agora já estou a conseguir direitinho isso. Dúvidas em relação a isto? Atenção que isto sai muito. Isto sai muito. Para terminarmos, e aqui eu vou utilizar este, distância de segurança, que também já falámos numa aula. Como eu falei, regra geral, quando eles falam em distância de segurança, eles, regra geral, falam nesta distância aqui. Que é a distância que separa o meu veículo do veículo que vai à minha frente. Que não é, Gabriel, quantificado. Eles não dizem 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, não dizem. Como disse a Telma, e bem, é a mínima indispensável. Vocês é que vão decidir a que acham que é suficiente. E tem de ser suficiente. Ou seja, nós temos, é mínimo indispensável para que consigamos imobilizar o meu veículo sem embater no veículo. Eu posso ir a 1 metro, desde que o veículo trave e eu consiga travar sem bater. Okay? Portanto, nós é que vamos analisar. Exatamente, Gabriel. Ok? É a mínima indispensável. É claro que ela deve aumentar, por exemplo, se tiver condições atmosféricas adversas, se o pavimento estiver em mau estado, se o sistema de travagem do meu veículo não estiver em condições ou os meus pneus estiverem carecas. Portanto, óbvio, se eu aumentar a minha velocidade, ela deve aumentar, porque eu vou precisar de mais espaço para travar. Portanto, a minha paragem vai ser maior, eu devo circular mais longe do veículo que vai à minha frente. Portanto, ela deve aumentar esta distância de segurança, dependendo, obviamente, de outros fatores. Certo? Condições de visibilidade, condições da via, condições do meu veículo, etc. Agora, eu não gosto de falar só nesta situação da distância de segurança. Muito importante, distância de segurança para veículos, por exemplo, estacionados, em que vocês têm que os contornar e manterem aqui uma distância sem embaterem, nomeadamente nos espelhos, por exemplo. Okay? A situação da ultrapassagem, em que vai aqui um veículo à nossa frente e nós temos que o ultrapassar, em que é importante nós mantermos sempre uma distância de segurança lateral para que não haja, mais uma vez, colisão. Não se esquecendo nesta situação que sempre que o veículo seja de 2 rodas, aqui sim,
já existe uma distância lateral, ou seja, na ultrapassagem do veículo de duas rodas, nós temos que dar. Alguém se lembra? Exatamente, 1,5 m. Então, não esquecer isto. Ok? Portanto, aqui sim é uma distância lateral quantificada. Ok? Obviamente, e também importante, a situação de nós mantermos uma distância de segurança quando nos cruzamos frente a frente com outro veículo. Portanto, esta distância aqui, não é? Certo? Muitas vezes temos que nos encostar mais um bocado ou até mesmo parar porque a estrada é estreita, por exemplo. Mas também não nos podemos esquecer, que também é importante, sempre que vamos estacionar o nosso veículo e tivermos, sendo o estacionamento paralelo, temos aquelas linhas, obviamente tentar, não é tentar, nós temos que estacionar sempre entre as linhas, pois, obviamente, mesmo que aquele esteja mal estacionado, nós tentarmos sempre nunca colarmos, certo? Que é para depois, nem nós termos espaço de manobra, nem o outro condutor ter espaço de manobra para tirar o veículo. E depois chegamos ao veículo e o carro está amassado. Assim como quando o estacionamento é o perpendicular, ou seja, quando o carro fica perpendicular à via, mantermos sempre esta distância, que é para muitas vezes não é possível deixarmos uma distância que dê para abrir as portas totalmente, mas sim o mínimo indispensável para que a gente consiga sair, portanto, com mais barriga ou menos barriga, portanto, mais barriga, mais longe um bocadinho, menos barriga, mais perto um bocadinho. Às vezes no exame eu costumo brincar com isso, não é? Que é tipo, olha, atenção que eu quero sair, não é? Tipo, eu tenho barriga, por exemplo. Ok? Então, obviamente, este tipo de distâncias é importante nós falarmos e é importante vocês terem noção que não existe só a distância de segurança para o veículo da frente, ou seja, só essa é que seja importante. Todas as outras. Por exemplo, quando nós estamos numa fila de trânsito, eu digo para vocês guardarem sempre um carro. Ok? Estamos para arranca. Ok? Sempre que existe esse tipo de situações, vocês devem guardar sempre um carro para o veículo da frente. Para verem marcas rodoviárias que existam, desde as setas de seleção, passadeiras para não caírem no erro de ficarem em cima de uma passadeira, para o caso de às vezes nos baterem por trás, essa distância seja suficiente para que nós não colidamos com o veículo que vai à frente. Então, para arranca, devem guardar também distância para o veículo da frente. Também é uma questão de segurança. Ok? Para terminarmos, não esquecer, e aqui é a única quantificada, embora já tenha falado nisto, obviamente vamos voltar a falar porque é uma coisa importante e porque sai, há numa situação específica que é quando circulamos fora de uma localidade, em que existe apenas e só uma via de trânsito em cada sentido. Ok? Só neste caso específico. Fora de uma localidade, ok? E uma via de trânsito em cada sentido. Senão, não se aplica isto que eu vou dizer. Um veículo pesado, independentemente de ser de mercadorias ou de passageiros, um veículo pesado ou um veículo de marcha lenta, por exemplo, veículos agrícolas, que tenham a luz rotativa amarela, tem que guardar sempre uma distância de segurança para o veículo que vai à frente, nunca inferior a 50 metros. Esta lei existe para facilitar a ultrapassagem aos outros veículos. Então, este determinado tipo de veículos, quando circulam fora de uma localidade, numa via onde só existe uma via de trânsito em cada sentido, devem circular, ou não podem circular, a menos de 50 metros do veículo que circula à frente. Ok? Entendido isto? Está entendido isto? Segunda palavra-chave, número 87. 87. Segunda palavra-chave, 87. Primeiro, só uma palavra para os alunos em formação.
sabem fazer agora tudo direitinho, fazerem testes, lerem as perguntas, depois sim meterem as palavras e depois fazerem a avaliação. Não se esqueçam que ela bloqueia se vocês reprovarem. Não façam retroceder na página, porque senão anulam o teste que fizermos. Não precisa. A aula só fica concluída depois de vocês fazerem tudo. Obviamente, vocês não precisam concluir já. Não se esqueçam é que até podem concluir, por exemplo, amanhã. Não se esqueçam é que não podem acumular aulas, porque senão depois no fim não têm tempo. Mas não precisam de fazer neste momento, obviamente. Então, assim, qual é a dúvida? Só um bocadinho. O pessoal que está aí online e no YouTube a acompanhar, só um bocadinho, ok? Eu vou-me já despedir de todos. Gabriel, está entendido? Não precisa se fazer já. Ninguém precisa terminar já. Certo? Não percebi, Marta. Dele temos que fazer qual? É tudo. É no ecrã onde vocês entraram na aula, está lá os testes. Não tem que sair de lá. Ela está lá, logo abaixo, testes. Tem que fazer, ler as perguntas e depois fazerem testes temáticos. E depois de meterem as palavras é que aparece a avaliação. Podem colocar já as palavras. Não façam já a avaliação se não estiverem preparados. Exatamente. Marta, faz como quiseres. Ou lês primeiro uns, ou lês... Eu acho que aconselho primeiro a lerem as perguntas e depois fazerem testes temáticos. Depois metem as palavras, ou podem meter já. Podem, se quiser, meter já as palavras, tudo bem. E depois fazerem a avaliação quando quiserem. Agora, a aula só fica concluída depois de fazerem a avaliação e passar. Pronto. Para não estarem mais tempo à espera, eu ainda fico aqui mais um bocadinho. Obrigado a todos que acompanharam a aula através também do YouTube. Não se esqueçam de pôr like ou dislike, conforme quiserem. Deixar lá o vosso comentário, fazerem a subscrição da página. Se tiverem tempo, vejam outros vídeos interessantes que lá têm, ok? E agradeço mais uma vez a vossa presença. A todos. Se não houver mais dúvidas, até amanhã. Ok? Portanto, sim, antes da aula vocês podem ir praticando e fazendo testes e etc. A avaliação é que não fazem porque não têm as palavras-chave. Correto? Mas o teste e praticando podem fazer ao longo do dia. Elas estão lá sempre. Está bem? Até amanhã, até às 18h30. Obrigado por estarem aí.